E aí, galera da bola, estamos aqui mais uma vez gravando esse nosso programa aqui, Jarbas aqui no nosso canal Nação do Esporte. Mais uma vez aqui para falar um pouquinho do que foi a Copa do Brasil desse meio de semana. Aí com dois jogos aqui no estado do Maranhão, das equipes do estado do Maranhão, Sampaio Corrêa e o jogo do time do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão Atlético Clube que enfrentou o time da Ferroviária em casa, que o Maranhão tinha o mando de campo, Ferroviária com a melhor ranqueada, teve o privilégio de jogar pelo empate, mas terminou levando uma vitória aqui do estado do Maranhão. E o Sampaio Corrêa saiu para jogar em um chiqueiro, lá no Acre, contra o Humaitá. O time do Sampaio Corrêa foi guerreiro, mas isso nós vamos falar depois da nossa vinheta. Pois é, galera. Hoje nós vamos falar desses dois times do estado do Maranhão. As duas equipes, o Maranhão Atlético Clube, mais conhecido como o Bode Gregório, e o Sampaio Corrêa, que é o Tubarão, o melhor time do estado do Maranhão, o time que mantém o maior número de títulos do estado do Maranhão, o Sampaio Corrêa, com 35 títulos. E ontem enfrentou o Humaitá lá no Rio Branco, no Acre. Mas vamos falar antes aí do Maranhão Atlético Clube, que por pouco, esteve por poucos minutos, esteve à frente do placar de 1-0 contra a Ferroviária, que mal comemorou o gol. Na saída de bola de meio campo, a zaga do Maranhão dá uma vacilada e dá um presente para a equipe do Ferroviário, que foi lá e empatou o jogo. E já no final do jogo, já no segundo tempo, o Ferroviário, para terminar de sacramentar sua classificação, fez o gol lá 2-1, levou o Pix, né? A CBF já fez o Pix aí, e o Maranhão Atlético Clube encerra aí sua participação na Copa do Brasil. Bem, mas por outro lado, nós vamos falar um pouquinho aqui do que foi o jogo do Sampaio Corrêa com o Humaitá lá do Acre. No estádio totalmente impraticável para futebol, estava mais lá para estilo beach soccer. O estádio Florestão, lá no Acre, um gramado impraticável para o futebol. O Sampaio Corrêa já não tem lá esse time para uma grande competição. O Sampaio erra muito no esquema tático, técnico, né? Talvez o time do Sampaio precise mudar ali um pouquinho no seu banco. No banco de reservas, que é o técnico que ali está no comando, ali à frente ao banco de reserva. Porque o seu Thiago Gomes até agora não consegue formar um time, não consegue dar um padrão de jogo para o Sampaio. E principalmente, mais difícil ainda ficou ontem no estádio Florestão, lá no Acre, né, em Rio Branco, contra a fraca equipe do Humaitá, que por causa do estádio levou o empate com o Sampaio Corrêa, mas mesmo assim o Sampaio, jogando pelo empate, terminou ganhando o Pix da CBF. O Pix esse de 787 mil, né, já recebidos, isso aqui estamos vendo aqui na nossa tela, e o Sampaio já faturou até agora 1.732.500, né, na campanha do torneio. O Sampaio continua na competição, vai enfrentar agora a Ferroviária, que venceu o Maranhão ontem de 2-1, Maranhão Atlético Clube de 2-1. A data vai ser definida ainda pela CBF sobre o jogo. O jogo vai ser na casa do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa será o mandante de campo, né, terá o mando de campo. E esse jogo não tem mais essa de o adversário jogar pelo empate. Agora não, empatou, vai para pênalti, né? Empatou o pênalti. Agora a vantagem do time melhor ranqueado é decidir em casa, junto à sua torcida, no calor de sua torcida. Espero que a torcida do Sampaio vá e abafe nesse jogo, porque é muito importante essa partida, é muito importante passar de fase, é muito importante para os cofres do Sampaio Corrêa, já que estamos cobrando um bom time, então está na hora da gente participar também, debaixo de chuva, não interessa como esteja o tempo. Vamos lá. Depois de passar pelo Humaitá, o Sampaio Corrêa vai enfrentar agora a Ferroviária, que venceu o Maranhão Atlético Clube. Esse jogo, a data ainda não está definida pela CBF, não está definido pela CBF, mas o jogo será no Castelão. Terá o Sampaio como mandante de campo. E a vantagem desse jogo, de manter o mando de campo, jogar em casa,
né? Agora não tem mais a vantagem do empate. Empatou, cobrança de pênalti. Mas tá aí uma vantagem, tá aí o momento do torcedor comparecer em campo para ver se o Sampaio continua fazendo esse Pix, recebendo o Pix da CBF, já que estamos cobrando uma equipe muito melhor, porque geralmente começo de ano o Sampaio sempre faz uma equipe muito fraca, já visando o Campeonato Brasileiro no fortalecimento da sua equipe. Mas mesmo assim, é no começo do ano que se faz o cofre para o restante do ano. E é nesse momento que é necessário se ter uma equipe competitiva, uma equipe compatível também com os padrões de Sampaio Corrêa, já que o técnico do Sampaio Corrêa, o Thiago Gomes, tem pecado muito na formação do time, tanto na forma tática como técnica do time. O time do Sampaio até agora não consegue se definir se é no 4-4-2 ou se é no 3-4-3. Então, fica difícil para o jogador tentar assimilar um padrão de jogo. Ontem no jogo contra o Maitá, o Cortez, para mim, foi o melhor jogador em campo. Após ele veio o Felipe, que o Felipe está se tornando um paredão no Sampaio Corrêa, ter salvado o Sampaio Corrêa de tomar gol aí fácil, porque a zaga do Sampaio ela peca muito no seu posicionamento. Muito fraca a zaga do Sampaio. O meio-campo não consegue construir, a bola não chegou ontem até o Pimentinha, mas o Pimentinha não podia desenvolver um bom jogo, aquele jogo que a gente é acostumado a olhar, o estilo Pimenta, né? Por quê? Porque o gramado era um chiqueiro, gente. Aquilo é lama para chiqueiro. Aquilo é lama lá pro gado do Acre, né? Já que o time é de uma região onde é forte a agropecuária, né? Lá no Acre. Então o Maitá, ele se favoreceu no gramado também para tentar agredir o time do Sampaio Corrêa, porque ele já é acostumado a jogar naquele estilo de campo. E já que o Acre hoje passa pelo momento difícil, que muitas chuvas demais naquela região que está castigando a região, então o estado já é alagado, já está mais alagado ainda, então fica muito difícil a prática do esporte naquele local. E o Sampaio foi guerreiro ontem, apesar de não estar com essa equipe lá para disputar uma grande competição, mas o Sampaio Corrêa ontem se mostrou à altura de visitante, à altura de ranqueado ontem lá no Acre. O Sampaio Corrêa conseguiu trazer um empate heróico, depois que o maior adversário é aquele estádio, é o estádio de lá. Bem, aí vocês estão vendo aí os melhores lances da partida. Esse aí foi o time do Sampaio Corrêa. Esse é o estádio aí, ó, esse estádio aí, essa nojeira aí que vocês estão vendo. E agora eu vou dar só uma pancadinha aqui de leve nessa tal de CBF. Cadê os fiscais da CBF? Gente, só para me finalizar o meu bate-papo aqui de hoje. É caro fazer um time, não interessa qual seja a divisão, qual seja o local que ele esteja disputando, o campeonato que esteja disputando. É difícil se montar um time, se pagar salários, manter a forma física do atleta, é difícil. Esse estádio aí, isso é para quebrar atleta, isso é para dar prejuízo. A CBF ela tem que fiscalizar antes. A partir do momento que um time ganha o direito de participar de uma competição a nível nacional e caríssima como essa, que é a Copa do Brasil, tem premiações altíssimas aí para o primeiro colocado. Quem for campeão vai desembolsar mais de 75 milhões, né? Vai embolsar mais de 75 milhões aí de premiação. Então, tem que ser fiscalizado antes, para ver se o estádio tem condições da prática de esporte. Esse primeiro semestre é sabido por todos os cantos do mundo que no Nordeste e na região Norte é período chuvoso. É de muita chuva. No Norte e Nordeste, no Nordeste principalmente é chuva durante 6 meses, todo o primeiro semestre. E na região Norte, todos sabemos que é chuva o ano inteiro. É chuva o ano inteiro. A exemplo, a cidade, como é o estado do Pará, a cidade de Belém. Então, tem que ter fiscalização antes, para saber como é que um time do Sampaio Corrêa, que sai daqui do Nordeste, do estado do Maranhão, para chegar no Acre, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil chegar lá. Chegando lá, ainda vai enfrentar um estádio daquele. Não interessa qual seja a equipe, seja forte, seja fraca. O importante é que o estádio tivesse em condições de qualidade. Se não tem condições naquele estado, vai para o estado vizinho. Consegue, mas a CBF precisa fiscalizar, precisa ver a situação. Se não tem condições de receber um visitante, não entra. Passa a vaga, apela para a CBF, vende teu jogo para um outro estado. Mas aquilo ali não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer você ver uma situação daquela ali em pleno século XXI.
ainda se vê estádio dessa situação, um time que nem o Sampaio Corrêa, daqui a pouco estava brigando para subir para a Série A, que é um time de Série B, apesar de ter caído para a Série C, mas é um time de Série B, tem padrão de Série B, e tem que jogar, ser obrigado a jogar no estádio daquele, numa situação pífia daquela, e a CBF precisa olhar para isso. Não se pode mais aceitar um jogo num estádio como esse. Tem que ser fiscalizado antes, saber como é que é o gramado, o serviço de drenagem, como é que é a segurança do estádio, a parte elétrica. Você está vendo aí, quando começa a chover, já teve jogos aí que o jogo parou por problema na parte elétrica. Então tudo isso tem que ser fiscalizado, a CBF tem que ter um relatório completo dos locais desses jogos. Tem setores aí, times do interior de estado aí, dos estados, que não tem campo para jogar. E aí aluga campo A, campo B, e para ele que está jogando em casa e precisa da vitória, ele faz de tudo para jogar no campo daquele. Porque para ele é mais vantajoso jogar no campo daquele. Pode ver o adversário que vem jogando em gramados aí perfeito, como é o gramado do Castelão, apesar de ser um gramado pesado, mas é um gramado que está preparado para a prática de futebol. Então o Sampaio sai daqui para jogar lá no Acre, contra o Maitá, e chega lá e vê uma desgraça daquela. Pelo amor de Deus, Sibete, pelo amor de Deus. E aquilo é um crime. É um crime você liberar o estádio daquele para uma prática de futebol numa Copa do Brasil. Pois é, galera, e essa aí é a minha indignação no final desse comentário aqui. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo, aí, se inscreva em nosso canal, seja membro do nosso canal, R$3, contribua com a gente aí para que a gente possa melhorar cada dia, né, a qualidade do nosso trabalho. Há dias que a gente não gravava, porque com a situação que está o nosso futebol hoje, nós não temos muita coisa para gravar, né, não tem muita coisa para falar. Dá para você ver os canais de esporte que tem aí, não tem muita coisa para se falar agora, mas valeu, galera, fui.